dia, povo de Deus, paz seja convosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema denominado Sofrimento dos Justos. Esse tema está baseado no livro de Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Está escrito na palavra de Deus: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Nesse versículo, Paulo conclama Timóteo sofrer com eles aflições durante a jornada nessa vida. Algumas pessoas menos esclarecidas poderiam estar indagando: agora, por que razão um justo pode sofrer? A verdade é necessária ser dita. A fidelidade a Deus não é garantia de que o cristão terá uma vida sem sofrimento, sem dores, sem aflições. Pelo contrário, fidelidade a Deus nos torna inimigos dos inimigos de Deus. Para termos essa certeza, é só olharmos para o maior exemplo de uma pessoa justa, que foi Cristo Jesus. Ele era santo, ele era Deus, ele não conheceu o pecado, foi fiel ao Pai, morreu na cruz do Calvário. Porém, a sua fidelidade a Deus não o eximiu de sofrer os maiores sabores, angústias, perseguições e dores que nenhum outro ser humano sofreu em toda a história da humanidade. Ele próprio nos disse: no mundo tereis aflição, mas que nós tivéssemos bom ânimo, pois ele venceu o mundo. Ele falou que nossos ombros, não seria colocado nenhum fardo que nós não pudéssemos carregar. É claro que em nenhum momento Deus desampara o cristão verdadeiro, mesmo porque nenhum sofrimento será permitido ao cristão sem a permissão divina, pois Deus está no comando de todas as coisas. Tudo que nós falamos é de conhecimento de todos. Mas se somos fiéis, por que Deus permite esse sofrimento? Essa é uma pergunta que a maioria dos cristãos fazem. E a resposta para essa pergunta é muito clara e é explicada na palavra sagrada. Não existe um único motivo para que o cristão verdadeiro sofra. Porém, irmãos, várias circunstâncias fazem com que os cristãos passem por aflições aqui na terra. Entre essas situações, essas condições,
nós podemos citar a primeira. O cristão sofre em decorrência da queda de Adão. Com a queda de Adão, sua esposa Eva, o pecado entrou no mundo. Junto com o pecado veio a dor, veio o sofrimento, veio a tristeza, veio os conflitos e a própria morte. Pela queda não só o homem, mas todas as criaturas criadas por Deus gemem sob os efeitos do pecado. Então, a primeira situação, a primeira condição para o sofrimento dos justos foi a queda. A segunda condição é que os cristãos sofrem em decorrência de seus próprios atos. Cristo nos avisou, nos informou, nos advertiu que devemos ser vigilantes. Essa vigilância não é uma vigilância às vezes, é uma vigilância contínua, para não cairmos em tentações que o mundo nos apresenta, não cairmos nas artimanhas do inimigo, porque tudo que o homem plantar, ele também colhe. Então nós devemos plantar sempre o bem e vamos só colher o bem. A terceira situação, o cristão sofre por habitar em um mundo pecaminoso e corrompido. Sabe, irmãos, o verdadeiro cristão, ele não se conforma com a injustiça, com a iniquidade. Essas coisas têm dominado tantas vidas. O pecado está em volta do cristão e ele sofre com esse assédio. Porque o inimigo, ele não procura atormentar aqueles que já são deles. Ele quer atormentar aqueles que não são deles, aqueles que são cristãos. Por isso nós precisamos estar em vigilância constante, para que a gente não venha a ser tragado pelas imundícias que está à nossa volta. Porque o mal se apresenta de forma bonita, agradável. E essa é a maneira que o inimigo tenta nos persuadir. Por isso é preciso uma vigilância constante. Sabe, irmãos? Quarta situação pelo sofrimento do cristão é que o cristão sofre por ter de enfrentar ataques do diabo. Satanás controla o mundo. Ele é o Deus desse mundo. E sob a permissão de Deus, ele aflige o crente de várias formas. Ele tem alegria em perseguir os seguidores de Cristo. É esse o maior desejo dele. É fazer com que os seguidores de Cristo caiam no pecado. Mas uma situação também que causa sofrimento ao cristão é que ele sofre para Deus tentar a nossa fé, para ver se permanecemos fiéis a Ele. Tem uma história interessante a respeito disso. É a história de Jó.
Deus pode usar o sofrimento do cristão para propagar o seu plano redentor. É o que aconteceu com José do Egito. Ele teve que passar por todas aquelas turbulências, ser perseguido pelos irmãos, vendido, ser prisioneiro, ser preso, para que Deus pudesse realizar a sua obra na vida do povo judeu. Mas Deus pode usar o sofrimento do cristão com a finalidade de chamar o seu povo para o arrependimento verdadeiro de seus pecados e para uma renovação espiritual. São os exemplos citados no livro de Juízes. O povo sofria, ele levantava um juiz para a redenção daquele povo. Deus usa o sofrimento do cristão para que ele adquira experiência e possa consolar e animar aqueles que estão sofrendo. Mas você pode ter certeza de uma coisa: o maior sofrimento descrito na Bíblia foi o de Cristo Jesus, no qual Deus usou o seu sofrimento para a redenção e salvação dos pecadores. Irmãos, embora possamos passar por circunstâncias de dor e sofrimento, nós devemos ter a certeza e ter em mente de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Ele nos deu a vitória. Está escrito: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Pois temos a certeza que nosso coração, que nunca vamos estar sozinhos, que sempre teremos em nosso coração o Espírito Santo para nos guiar, para nos ensinar, para nos auxiliar nas horas difíceis. Quando nós passamos por situações que fogem do nosso controle, a primeira coisa que devemos fazer é examinar as razões pelas quais isso está ocorrendo. O porquê do nosso sofrimento. Termos certeza de que podemos sofrer, mas não somos jamais derrotados. Lembrando sempre que Deus se importa conosco e mesmo em situações adversas, Ele tem um propósito. E esse propósito é sempre o melhor para nós. No momento de angústia, irmãos, até podemos vacilar. Podemos nos sentir rejeitados. Porém, Deus pode transformar esse sofrimento em gozo. E veremos então que Ele jamais erra e que Ele jamais olha para o amanhã, enquanto que nós só conseguimos enxergar o passado e o que estamos vivendo no presente. Nesses momentos de angústia, devemos recorrer a Deus em oração, uma oração sincera, buscando sua face, confessando nossas fraquezas e dizer a Ele, com toda a sinceridade, da nossa dependência total da sua graça, da sua misericórdia e do seu perdão. Jamais desanimar.
cabeça erguida, seguir a nossa caminhada, confiante de que Ele nos dará forças para suportar as aflições e sair dessa batalha como vencedores. Cristo disse que limpará de nossos olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor. Está escrito lá no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Essas palavras nos garantem que Ele acompanha o nosso sofrer e nos dá coragem para prosseguir rumo ao alvo, olhando sempre para Cristo. Somos convocados a suportar as adversidades, enfrentar toda e qualquer dificuldade, sofrimentos e lutar sem cessar com dedicação e amor ao nosso Senhor e Salvador, tendo sempre a certeza de que todos os que permanecerem firmes na fé até o fim viverão e reinarão com Cristo Jesus. A fidelidade, irmãos, deve ser voltada a Deus, mas ela não garante vida sem sofrimento. Mas você pode ter certeza que é um consolo a todos que permanecerem leais e um aviso solene para os que se apartam da fé. Seja fiel, pois Deus permanece fiel à sua palavra e a palavra dele não muda. Glórias a Deus. Glórias a Jesus Cristo. Glórias a